Nesse vídeo você vai ver o Casagrande criticando Tite fortemente, após eliminação para a Croácia na Copa do Mundo. Veremos Galvão Bueno lamentando a atitude de Tite, e suas decisões durante o jogo. Mas antes pessoal, deixa o like e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Como vimos no final da partida, Tite não ficou com os jogadores no campo, revoltando muito parte dos brasileiros e imprensa. Isso deu o que falar. Veja Casagrande falando disso. Em relação ao Tite ir embora do gramado. Isso é inadmissível para um líder de um grupo, que é o treinador. O líder geral do grupo é o treinador. Dentro do campo, precisa ter um líder como jogador. Um cara que acalma, um cara que acelera, um cara que diz, gente, vamos ficar devagar, estamos ganhando o jogo, não precisa acelerar, ou vamos atacar agora. Tem um cara dentro do campo que o Brasil não tem. Mas o líder geral da história é o treinador. E é inadmissível para um jogador olhar, depois de uma derrota dessa, todo mundo caído no chão, você olhar para o seu líder e o cara te abandonou. É abandonar. Não é, cara, não é ir embora. Eu sempre faço isso. É abandono. É falta de acolhimento. Quem tem que acolher o jogador numa hora dessa é o treinador e são os jogadores que estavam do lado de fora que não sofreram, né, emocionalmente, diretamente com aquilo que aconteceu. Eu estava no jogo contra a França em 86. Eu estava no banco, louco para entrar no jogo. Só podia ter 2 substituições naquela época. E o Tele escolheu colocar o Silas e colocou o Zico no segundo tempo, que o Zico deu o passe pro Branco, sofreu o pênalti, enfim, aquela história toda, que todo mundo sabe. Eu estava no banco e vi os jogadores desmoronar em campo quando nós perdemos. Nós entramos em campo, estava eu, Leão, Edson, Falcão, Oscar, mais o Tele, mais Moraci Santana, mais Gilberto Tim, todo mundo entrou no campo e nós fomos acolher aquele mais próximo, aquele que a gente tinha mais intimidade ou aquele que estava sofrendo mais. Eu fui e abracei o Branco, que o Branco estava derrubado em campo. O Branco estava derrubado, eu fui direto no Branco, porque eu tinha uma relação boa com o Branco, como eu tinha com todo mundo, mas o Branco estava totalmente acabado. Eu fui abraçar o Branco, o Falcão fui falar com o outro, sabe, todo mundo se acolheu ali, o Tele e a comissão técnica, os jogadores do banco, todo mundo, nós entramos para acolher o jogador. Jogar futebol, disputar uma Copa do Mundo, não é só você colocar um esquema tático, escalar o time e depois que acontece o resultado, você, pronto, não é mais comigo, acabou. Não, gente, não. Principalmente, se vence, tudo bem, ele pode ir pro vestiário. Ninguém sente falta da liderança do treinador quando se ganha uma partida, se passa para semifinal. Agora, perdeu. Ele tinha que ser o primeiro cara a ir abraçar o Marquinhos, que perdeu o pênalti e deu a vitória para a Croácia. Ele tinha que ser o primeiro. Ele não só foi ruim, ele não só foi péssimo como treinador, na minha opinião, como que ele foi péssimo em gestor, como ele fala que ele sempre era, a gestão, equilíbrio, as relações. Ele sempre falou das relações. Onde estava a relação dele emocional com os jogadores? Onde que está? Onde foi? Cadê a liderança emocional? Cadê a liderança de uma postura de treinador mesmo para acolher seus jogadores depois de uma derrota sofrida, como foi nos pênaltis de ontem? Onde ele foi? Ele foi pro vestiário, foi covarde. Não acolheu seus jogadores, deixou os caras largados no campo. Ele foi covarde, ele só se preocupou com o emocional dele. Ele entrou porque também, lógico, sofreu, também ficou mal emocionalmente que o time perdeu, mas só pensou nele. Foi pro vestiário, não pensou em acolher ninguém. O primeiro cara era o Marquinhos, mal. O Tite, para mim, perdeu totalmente o crédito, não em parte tática, isso ele já fez muito bem. Eu acho que em clube ele funciona muito bem, funcionou no Corinthians muito bem. Em clube ele funciona muito bem, porque ele treina todo dia os caras são mais unidos. Agora, em campeonato de torneio de Copa do Mundo, ele não sabe trabalhar e não sabe gestir a emoção dos jogadores. Péssimo, péssimo, zero pro Tite. Exatamente. E a gente tem muita gente concordando com você. Claro. Os croatas, não tem como, Domitila. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de uma equipe do UOL cobrindo a seleção brasileira. Não estamos todo dia juntos, mas cada um está fazendo seu trabalho e somos a mesma equipe. Se acontece alguma coisa com um da gente, cara, todo mundo vai atrás, todo mundo vai se preocupar, todo mundo vai acolher, todo mundo vai tentar ajudar. Isso é o mínimo, é o óbvio de um trabalho coletivo. É o óbvio. E se tem uma liderança, como no futebol tem, que é o treinador, ele tem que se sacrificar em pró do emocional dos garotos que estavam em campo.
Porque eles jogaram, eles perderam, a bomba emocional cai na mão de cada um deles. Ele não pode abandonar, não pode abandonar. Outro que desaprovou o que Tite fez foi o narrador da Globo, Galvão Bueno. Meus amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. A seleção brasileira não fez uma grande Copa, como não tinha feito uma grande Copa em 2018. Teve alguns momentos, uma parte do segundo tempo na Sérvia, o primeiro tempo contra a Coreia. Hoje, no primeiro tempo, o time não existiu. A conversa do vestiário deve ter funcionado, porque voltou marcando, apertando, teve oportunidade de gol, sim. Então era um jogo que não era para perder. O jogo contra a França em 2006, nas quartas de final, contra a Holanda em 2010, contra a Bélgica, foram jogos que era possível ganhar, perder, perdeu. Hoje não era jogo para perder. A Croácia jogou daquele jeito, posse de bola, deu um chute em gol, que foi o gol que fez. O Brasil teve 2 chances com o Neymar, uma chance com o Paquetá, outra chance com o Richard, podia ter definido no tempo normal. Vem para a prorrogação. Quando pesa mais, faz um belíssimo gol daquele do Neymar. Acabou o jogo, fura a bola. Não pode dar mais espaço. Aí o Fred não entrou para fechar o meio campo. O que ele estava fazendo na linha de fundo de ataque brasileiro naquele lance? E o Casimiro junto da entrada da área do time adversário. Sobrou espaço. A hora que a bola chega, ele é a bola no jogo. E foi. E tomou o gol. Nos pênaltis, foram superiores. Como é que você pode ter uma cobrança de pênalti que o Neymar nem chega a cobrar? Que um menino de 21 anos abre a cobrança de pênalti. Então tem certas coisas que eu não consegui entender. Eu gosto muito do Tite, mas a cena dele, largando o time, chorando em campo, um monte de garoto chorando, indo embora sozinho pro vestiário, é muito feio. Eu sei que ele não é de ficar comemorando quando ganha, mas não se pode largar uma nova geração chorando em campo e ir pro vestiário. Então, a despedida foi triste. Galvão também não aprovou a atitude do treinador Tite, em ter deixado o gramado e partido para os vestiários enquanto os jogadores ficaram chorando em campo, sofrendo com a eliminação. Tite não poderia ter se retirado desse jeito. Me desculpe, Tite, eu sempre elogio as atitudes de Tite, mas essa de ir para o vestiário e deixar os jogadores não está certa. Não. São todos um time, falou Galvão ao lado dos comentaristas Júnior, Roque Júnior e Ana Thaís Matos.